aqui é uma dica, certo? A gente tem alguns sistemas atuais, então tem alguns sistemas que utilizam rodas fônicas assim, tá certo? Com dentes muito finos, né? E aí gera esse tipo de sinal aqui, né? Ok? E aí, como alguns alunos já vieram me perguntar, professor, como é que eu vou saber se isso aqui é um defeito, se está bom, se está ruim, né? Porque esse sinal fica muito ruidoso, né? E aí, aparentemente, parece ser um defeito, né? Então, para você fazer essa distinção, se é um problema ou não, é simples, é só você diminuir o tempo, tá certo? Você diminui o tempo, o máximo que der, ok? E aí você consegue analisar o sinal com mais profundidade. Então, veja que o tempo aqui eu estou com 5 milissegundos, aqui atrás eu estava com 100 milissegundos. Porque aqui no caso, né, nesse caso específico, vocês veem aqui que eu tenho, para quem não sabe ainda, eu tenho um sinal de rotação aqui em cima e tenho um sinal de fase aqui embaixo. Isso aqui é para verificar o sincronismo, né? Sincronismo virtual. Então, para você checar, você vai ter que diminuir o tempo mais, marcar onde você quer, né? Verificar o ponto e diminuir o tempo para poder você saber primeiro se aquele ruído tem algum defeito, né, no sinal. Tá certo? Nesse caso aqui não tinha um sinal, mas não tinha um defeito de que apontasse para um problema de sensor de rotação, não era um defeito desse tipo. Esse caso aqui era um sincronismo que a gente ia fazer virtual, mas eu lembrei desse detalhe aqui, então, para você verificar se o sensor está ok, quiser fazer um teste, caso você pegue um defeito, né, e aponte para o sensor de rotação, nesse tipo de caso aqui, você diminui o tempo aqui, nesse caso aqui, como eu já falei, eu estou com 5 milissegundos, então deu para ver que não existe falha aqui. O inverso também acontece, certo? Eu estou com um problema, estou suspeitando o sensor de rotação e, às vezes, eu deixo um tempo muito curto, já um tempinho atrás que a gente viu, e a gente sempre faz isso. Então, eu aumento o tempo do sensor de rotação, eu aumento, em vez de deixar um tempo curto para analisar a falha nele, eu deixo um tempo longo, o máximo possível, para ficar o maior número de sinais na tela possível. E aí, na hora que houver a distorção, eu consigo ver se eu for um problema intermitente, né? Estou falando isso, que é esse defeito intermitente. Isso não serve só para sensor de rotação, isso pode ser utilizado, por exemplo, num controle do TBI, por exemplo, sinal PWM, né? Ou de frequência, ou qualquer outro sinal periódico, né? Que esteja acontecendo falhas e você, às vezes, com tempo muito curto, a falha é muito rápida, ela acontece e você não consegue ver. Então, você deixa um tempo mais longo e aí você vai ter mais facilidade de identificar se houver uma falha lá. Existem algumas linhas que a gente pode indicar onde é mais provável está o problema, né? Mas no seu caso lá, que era semelhante ao que Anderson pegou, que os dois estão com um tempo bastante curto, mas é sempre bom pegar a corrente, por quê? Porque você vai medir qual é que está a amplitude da corrente, ver se está coerente ou não. Para saber a partir daí, caso você não tenha uma referência, né? Você não tem uma referência, ó, esse carregamento aqui, por exemplo, é 3,28, é bastante longo esse carregamento aqui. Isso aqui é um primário de ignição, né? Tensão e corrente, tá certo? Então, o que é que ocorre? Normalmente, quando o problema está ligado a cabo e vela, ele não apenas cabo e vela, ele não vai mexer com o carregamento, não vai alterar o carregamento. Então, o carregamento ele se mantém, né? Quando o problema é no carregamento, aí ele automaticamente ele altera também o disparo e a linha de queima, logicamente. E o problema no carregamento pode ser que seja a bobina, pode ser também que seja o controle, né? Entendeu? Então, o que, que a gente vai ter que fazer quando a gente pega esse tipo de problema, onde o carregamento está muito curtinho, e se você não tem uma referência, é você trabalhar em cima da corrente, que a corrente é que vai te ajudar a chegar a uma conclusão, né? Dependendo a partir do momento que você lê tanto o formato como a amplitude. Aí o formato da corrente, né? Por exemplo, nesse caso aqui,
Eu estou lembrando aqui, falando em corrente aqui, estou lembrando um caso que o Vanderlei já citou na aula passada, que a gente fez aqui, e no curso de osciloscópio, onde a corrente ela estava dessa forma aqui, né, uma linha reta, né, totalmente reta, quando tem sistemas que a linha de corrente ela não é uma linha totalmente reta, ela tem um certo arco aqui, tá certo? Mas tem sistemas que a linha é reta, então o que que a gente precisa fazer caso você não tenha uma referência? Você tem que comparar um com o outro, né? Nesse sistema aqui, por exemplo, isso aqui foi um caso recente dessa semana, que a gente pegou, aí estava com essa, quando a gente mediu, ó, essa aqui não tinha problema de bobina nem de controle da bobina. Maior corrente como é reta também, certo? E a gente tem de fato, tem umas correntes que ela tem uma inclinação. Então, esses são aqueles pormenores do sistema de ignição, né? Além de ter as características globais que a gente conhece, tem as especificidades de cada sistema. E aí, se você não tem uma referência, você tem que comparar um com o outro para poder chegar a uma conclusão. Por isso,